Fala, camaradas! Bomba, bomba! O ajudante de Bolsonaro, que está preso, decidiu fazer a famosa delação premiada. Mas antes de comentar sobre isso, eu ia pedir para que você se inscreva aí no meu canal. Dê like, curta, compartilhe, comente, toque o sininho para que... Pois é, uma bomba relógio prestes a explodir. O ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, decidiu fazer a famosa delação premiada, na qual ele, ao assumir responsabilidade pelos crimes cometidos, ele vai, muito provavelmente, apontar quem são os principais criminosos, né? Porque ele, como o nome já está dizendo, ajudante de ordem. Então ele ajudava ou seguia as ordens demandadas pelo presidente da República. Como ele está preso desde aquela história da vacina, lembra-se, né, que ele foi a pessoa que entrou no sistema, organizou ali para fraudar a carteira de vacinação do presidente da República, da filha do presidente da República, da própria carteirinha dele, da esposa dele, do filho dele, né? E isso é um crime. E, a partir daí, o ministro Alexandre de Moraes deflagrou a operação para apurar essa fraude, na qual ele foi preso. Só que, a partir daí, com a apreensão do seu celular e de outras pessoas envolvidas nessa maracutaia, percebeu-se que também tinha a questão das joias que veio à tona, que já tinha tido o caso da apreensão na qual Bolsonaro teria que devolver aquelas joias, e aí percebeu que tinha muitas outras joias presentes que tinham recebido, entre eles aquele relógio Rolex, de um valor de em torno de 300 mil reais, que ele vendeu, né? Ou ele, junto com o Assef, que é o advogado do Bolsonaro, venderam nos Estados Unidos. Aqui, lembrando que o relógio não é do Bolsonaro, as joias não pertencem ao Bolsonaro, pertencem ao Estado brasileiro. Quando você recebe um presente de uma outra nação, esse presente vai para o acervo do Estado brasileiro. E ele, pior ainda, eles venderam, né, no mundo paralelo lá nos Estados Unidos. Aí o advogado dele recomprou, enfim, é uma lambança total. Então, essa investigação da carteira de vacinação e da venda das joias, dessa muambagem feita dentro do Palácio do Planalto, fez com que ele não tivesse mais opção, ou ele assumia que ele fez de forma espontânea, por livre, espontânea vontade, sem ser demandado, e continuaria preso, ou ele apontasse quem foi os verdadeiros autores, ou aqueles que o mandaram fazer essa lambança. E aí ele assinou essa delação premiada, que envolverá outros atores do alto escalão do Bolsonaro, aquele general Heleno, o Braga Neto, que foi vice da chapa de Bolsonaro, que foi ministro de Bolsonaro, né? Então me parece que está em segredo de justiça, mas as evidências e os apontamentos que a imprensa tem vazado já apontam que vai envolver grande parte aí do núcleo duro de Bolsonaro. Mas o que essa delação pode mostrar, revelar? Que é quem arquitetou ou tentou fazer o ato de um golpe de Estado no Brasil. Que esse sim talvez seja o crime mais grave cometido até então e sendo provado pela família Bolsonaro. Vocês souberam que na posse de diplomação do Lula houve aquele vandalismo, incêndio, tentativa de ocupação da sede da Polícia Federal, depois, logo no final do ano, houve aquela tentativa de colocar uma bomba, né, de detonar uma bomba no aeroporto de Brasília, e depois, no dia 8 de janeiro, aquelas cenas que todos nós vimos lamentáveis de depredação do patrimônio público, ocupação, aquele vandalismo, que era, na realidade, uma tentativa
de fazer um golpe. Era a tentativa de se fazer uma chamada GLO para colocar as Forças Armadas, dizendo que havia uma anarquia no país, então teria que pôr a lei e a ordem para controlar, passaria assim o comando para o Exército Brasileiro. O Exército, na sua maioria, não entrou nessa, né? E sim alguns militares, alguns generais, alguns comandantes, que esses sim precisam ser devidamente apurados e precisam ser severamente punidos pela lei e pela democracia. Mas essa delação, que eu quero dizer, ela poderá revelar isso e dar indícios, o Mauro Cid, que não segurará essa bomba sozinho. Nos próprios telefones deles, existem várias conversas na qual eles trocam informações sobre essa tentativa de golpe, como tem aquela minuta que estava na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que era uma minuta de decretação de um golpe de Estado. Então, a família Bolsonaro deve estar apavorada. Não é à toa que o ex-presidente foi até fazer uma quinta cirurgia. Toda vez que ele tem uma crise de alguma ordem, ele fica doente. Então, essa delação é uma bomba relógio. Ela poderá revelar os bastidores podres do Palácio do Planalto, que convivemos, né, foi gerenciado ou comandado durante 4 anos por uma família, né, que não tem nenhum pudor, que não tem nenhuma relação e nenhum compromisso com a democracia, e partes das Forças Armadas que estavam nesse conluio para uma operação de um golpe de Estado. A situação de Bolsonaro, obviamente, cai a máscara e aqueles que se diziam cidadãos do bem, está sendo revelado que, na realidade, eram um bando de picaretas que estavam à frente do nosso país e que nos livramos graças à democracia. Um abraço.